na aula 4 do tema 6. O tema 6 é grandezas escalares e vetoriais, né? Nesta aula 4, nós vamos falar da representação analítica e como nós podemos efetuar aquelas operações simples, né, na representação analítica. Então, vamos primeiramente falar da representação analítica. Essa representação analítica, um vetor é especificado por meio das suas componentes, né? E essas componentes recebem o nome de Vx, Vy, Vz. Vy e Vz são três componentes, portanto, né? Um vetor tem três componentes. No entanto, nós trabalhamos no ensino médio só com vetores no plano. Em se tratando do plano, nós precisamos definir, então, as componentes Vx e Vy. Ora, vamos defini-las agora. É claro que essas componentes, elas dependem muito do referencial que é escolhido. Eu me referi a essa questão de como grandezas vetoriais estão associadas a referenciais, né? Então, vamos definir, né, essas componentes Vx e Vy, porque para a gente, na realidade, só vai interessar, né, considerações sobre vetores num plano. Então, digamos que aqui eu tenha um vetor V, estou indicando assim, o vetor V. Muito bem. Essas componentes Vx e Vy dependem da escolha dos eixos do referencial, né? Então, vamos aqui considerar, né, dois eixos, né? Esse eixo aqui, a gente sempre se refere a ele como o eixo X, né? E esse aqui, o eixo Y. Então, eu tenho dois eixos, né? Eixo X e eixo Y. Eixo Y. Agora, veja, vamos definir as componentes do vetor quando consideramos esse referencial, esses dois eixos. Como é que nós procedemos? Nós fazemos da seguinte forma. Nós consideramos, né, uma reta paralela ao eixo Y a partir da extremidade do vetor. Ora, chamamos a essa distância aqui de projeção do vetor V ao longo do eixo X. E nós denominamos de Vx a essa projeção. O que é essa projeção? Na realidade, se chamarmos esse eixo aqui, ou designando esse eixo aqui, como sendo o eixo X e esse ângulo, o ângulo θ, então, agora, é de se prestar atenção. Definimos a componente X como sendo igual ao módulo do vetor V vezes o cosseno do ângulo θ. Cosseno do ângulo θ. É claro que Vy é a outra projeção. Então, Vy, agora, ressaltando isso, Vy é igual ao módulo de V vezes o seno do ângulo θ. O ângulo θ continua sendo o mesmo.
né? Então, agora nós estamos falando de uma outra projeção. Começamos por aqui uma reta paralela ao eixo X, né? E agora nós estamos falando dessa componente V, índice Y. Aqui temos V índice X e agora aqui temos V índice Y. V índice Y é esta projeção. Quer dizer, é como se nós iluminássemos de cima para baixo, né? E a projeção é esse comprimento aqui, né? Então, nós devemos sempre levar em conta isso, né? A projeção como sendo a sombra, né? Aqui embaixo, né? Se iluminássemos por cima, né? Então, a projeção é, a rigor, essa distância aqui. Muito bem, então, definimos aqui a representação analítica. No plano utilizamos dois atributos, Vx e Vy, as componentes do vetor, as componentes x e y do vetor V. Muito bem, definidas então as componentes, vamos agora às operações. Que operações? Nós vamos falar de soma de dois vetores, V1 mais V2, né? O vetor resultante é V, né? Nós vamos falar da subtração de dois vetores, V é igual a V1 menos V2, né? E, finalmente, o vetor que resulta da multiplicação por um número x, por exemplo, né? Do vetor V, né? X vezes V. São essas operações. Então, vamos lá. Multiplicação por um escalar. O vetor que resulta da multiplicação por um escalar é o vetor R. Na representação analítica, Rx, que é a componente x do vetor, é igual a x vezes a componente x do vetor V. Então, Rx é igual a x vezes Vx. Ry é igual a x vezes Vy. A componente y do vetor resultante é igual ao produto puro e simples de x pela componente y do vetor. E a componente z, quando houver, porque em geral trabalhamos no plano, ela é igual a Rz e Rz é igual a x vezes Vz. Então, com isso, temos aqui a multiplicação por um escalar. A regra é bastante simples, né? Então, a gente pode, a partir daqui, determinar também o módulo, a direção e o sentido. O fato é que se aqui eu tenho o vetor V e aqui eu tenho o vetor R, esse vetor R ele é igual a x vezes V, ou, em termos das suas componentes, a regra é bastante simples. É muito mais fácil trabalhar nessa representação, né? Muito bem. Por exemplo, R é igual a x vezes V e V igual a 2. Esse é o vetor resultante, né? Ele é 2 vezes maior, porque aqui eu só tenho uma componente, a componente x, né? Então, essa regra é bastante simples, né? O vetor inverso é quando eu multiplico por V por menos 1. Veja, este aqui é o vetor V, e olha só o vetor resultante, que é o vetor menos V. Aqui está, aqui está. Ele tem o mesmo módulo, ele tem a mesma direção do vetor anterior, né? Mas tem um sentido oposto. É essa a diferença, né? Desse vetor, né? Utilizando aquelas regras que nós indicamos antes, né? Agora vamos à soma de vetores. E é muito mais fácil, né, lidar com somas na representação analítica, né? Por quê? Olha só, eu quero
nesse caso aqui, né, eu quero determinar, né, a soma do vetor V1 com o vetor V2. Mas veja só como é fácil na representação analítica. Aqui está. O vetor resultante da soma de dois vetores, ele é tal que a componente x desse vetor, ele é igual à componente x do primeiro vetor, somado, sim, somado de maneira simples, somado com a componente x do vetor V2. Ou seja, você apenas soma as componentes, né? E a componente y do vetor resultante, né? Veja, a componente y do vetor resultante é igual à soma das componentes y do vetor V1 e do vetor V2. Ou seja, Vy é igual a V1y mais V2y. Então, é uma regra muito simples, é muito mais fácil somar vetores na representação analítica, né? E agora a questão da subtração de vetores. Ora, é a mesma ideia. Eu somo o vetor V1 com o vetor menos V2, né? Mas olha só como é fácil. Por exemplo, a componente x do vetor V é igual a componente x do vetor V1 menos a componente x do vetor V2. Eu estou fazendo, então, a subtração das componentes. Subtrair vetores agora é subtrair componentes. O vetor resultante é igual a uma componente x menos a outra componente x. Vy é igual a V1y menos V2y. Fica bastante simplificado o nosso trabalho de somar vetores, né? Eu sempre recomendo mais essa representação, porque é mais fácil trabalhar, é mais fácil somar vetores, né? E se eu tenho muitos vetores, né? Primeiramente, o que eu faço? Eu determino as componentes x e y do vetor V1, como eu expliquei na introdução, V1y e V2y. Em seguida, eu determino as componentes do vetor V2, V2x e V2y, de acordo com essa figura que eu tenho aqui. Agora eu determino as componentes do vetor V3, V3x e V3y. Depois eu determino as componentes do vetor V4, V4x e V4y. E agora o que eu faço? Somo as componentes. O vetor resultante da soma de 4 vetores, mais n vetores, é a mesmíssima regra. Para n vetores, eu somo as componentes dos vetores. Se eu tiver o caso em que eu tenha subtração de vetores, vale a mesma regra, mas eu apenas subtraio algumas componentes, né? Então, veja como é simples operar com vetores quando eu trabalho na representação analítica, que é aquela que eu sempre recomendo, porque as coisas são muito mais fáceis na representação analítica.